colegas que fizeram a exposição por esse momento. Fico muito lisonjeado. Eu vou pedir a gentileza de autorizar aqui o compartilhamento, para poder expor a minha apresentação. Acho que, não sei se já está aparecendo. Assim, está aparecendo. Tá, né? Bom, eu vou, como é o último, né, sempre o risco e, de fato, muitas questões podem ser repetidas. Mas eu queria chamar a atenção, eu coloquei um título sobre a questão da crise mundial de semicondutores e a relação com a indústria 4.0, porque eu vejo, né, como algo que se abre, como o professor André citou, né, a Carlota Pérez, ela trabalha com o conceito de janela de oportunidade, que toda transformação técnica e econômica, ela abre janelas de oportunidade. O que nós estamos vivenciando na economia mundial, né, é, de fato, na minha perspectiva e na perspectiva de todos aqueles que trabalham com a temática, uma janela de oportunidade. Né, em particular para o Brasil, principalmente porque nós temos capacidades construídas. Todos os que passaram por aqui falando nesse evento, nessa audiência, citaram o conceito de capacidade construída. De fato, o Brasil tem capacidade construída, mesmo passando por um profundo processo de desindustrialização pós anos 90. Nesse gráfico, eu queria só apresentar um indicador, que é o déficit na balança comercial brasileira da indústria eletrônica. Né? O que eu quero chamar a atenção é que a gente pode observar que quando nós temos, principalmente entre 2009, 2015, 2014, o nível de atividade econômica interna mais dinâmica, né, o déficit na balança comercial aumenta muito por causa do crescimento das importações, o que aponta claramente para uma deficiência na nossa estrutura produtiva no setor. E isso, um dos principais pontos, né, que causa esse déficit na balança comercial é justamente o setor de semicondutores, que corresponde a quase 15% do déficit na balança comercial. A identificação, veja que no início dos anos 2000, né, o déficit na balança comercial por parte do setor de semicondutores era quase de 20%. E por que eu estou citando isso? Porque é justamente nesse período que começam a surgir no Brasil algumas políticas, né, industriais, em que pese todas as críticas que nós possamos fazer, e esse não é o momento, dado o espaço de tempo, mas elas chamam a atenção para a necessidade da gente vincular a política industrial com a questão da inovação. Não dá mais para a gente pensar a política industrial desvinculada do processo inovativo, da capacidade de transformar a indústria via inovação. E três políticas que surgiram nos anos, né, recentes, como a Política Industrial Tecnológica Comércio Exterior, a PITS, a Política de Desenvolvimento Produtivo PDP de 2008, e o Plano Brasil Maior, em especial a PITS, elas tiveram como ênfase um dos principais setores, a questão do setor de semicondutores. Né? E nesse período, vários estudos, inclusive estudos do BNDES, com consultorias contratadas, diagnosticaram e apontaram para a necessidade, para o papel estratégico que o desenvolvimento do setor de semicondutores teria para a indústria brasileira. Né? E alguns diagnósticos foram feitos naqueles momentos. Um deles é esse, né, que a indústria de semicondutores estava presente em vários países que tinham complexo eletrônico desenvolvido. Segundo, o setor de semicondutores é um vetor de atração dos demais elos do ecossistema. E terceiro, ele é responsável pela maior parcela de faturamento, empregos e margens operacionais na agregação de valor na cadeia. Né? O outro ponto é que, nesses diagnósticos, ficava muito claro, e você e vários colegas mostraram isso, que a experiência internacional mais recente, em vários países que tiveram êxito na atração da indústria de semicondutores, revelava ali e deixa em evidência a necessidade de políticas agressivas com a implementação de incentivos à implantação desses fabricantes. Né? Tem estudos que mostram que, por exemplo, Estados Unidos e União Europeia giram em torno, no volume de subsídios, em torno de 15% a 20%. Na Ásia, né, de 25% a 30%, em particular na China, 40% de subsídios. Ou seja, como todos já comentaram aqui, é um setor altamente subsidiado, até porque é um setor, né, como mesmo o estudo constata, exige um elevado custo de investimento, tanto em relação aos requisitos mínimos de infraestrutura física, como também na questão da capacitação de recursos humanos, exigindo ali a fabricação de componentes. Né? Tanto é que o setor de semicondutores, ele é um dos setores hoje mais intensivos em P&D e mais intensivos em capital, com um percentual em relação à receita de investimento em P&D e investimento em capital em torno de 25% a 26%. Né? O outro ponto é que, ao mesmo tempo, se identificou a adoção de vários instrumentos que envolvem subsídios, renúncia fiscal e incentivos financeiros diretos, né, em horizontes temporais que não são inferiores a 10 anos.
Esse é um ponto extremamente importante, porque nós estamos falando de inovação, nós não podemos querer e nem esperar o retorno de curto prazo. Política de inovação, ela tem uma perspectiva de política de Estado e não política de governo. Portanto, precisamos discutir as políticas de inovação numa perspectiva de política de Estado. Né? Uma das questões importantes que já persistia e que estava ali era a lei de informática. Né? Então, a lei de informática, ela teve êxito, sim, em formar um dos maiores parques, né, diversificados fabris de eletrônica no mundo. Entretanto, a nossa indústria de eletroeletrônica ela é muito mais, em geral, concentrada na etapa de montagem final, ou seja, nós precisávamos de um adensamento produtivo e agregação de valor local, que ainda eram limitados, e a nossa produção local, ela se limita muito mais à montagem de kits importados do que, de fato, um desenvolvimento com maior adensamento da cadeia produtiva. Portanto, vejam, o PADIS, ele vem com esse objetivo, de contribuir, de corroborar para um processo de adensamento da cadeia produtiva. Os indicadores do PADIS, né, considerando o período de 2011 a 2018, né, a gente vai ver que houve um crescimento do número de empresas incentivadas. Em 2010 ela era de 3 e em 2018 foi de 24 empresas. As empresas beneficiadas pelo PADIS apresentaram ali crescimento no seu faturamento, saindo em média de 336 milhões em 2011 e chegando a quase, né, 40 e poucos bilhões, né? O investimento em P&D também teve um salto extraordinário, né? Saindo de 12 milhões no setor em 2011 para 102 milhões, o percentual do faturamento também fica ali em torno de 5%, né? Isso é de extrema relevância porque mostra, veja, que embora o PADIS, né, como o professor André Roncalha já mostrou, ele tenha, quando a gente compara com os outros programas de incentivo, um percentual maior, o menor, né, porque se a gente pega a informação e automação, a inovação tecnológica e a lei do bem, e compara com o PADIS, nitidamente, o PADIS ele tem um espaço menor. Entretanto, os resultados e o papel estratégico do setor é extremamente relevante. E dentro desse contexto do surgimento das políticas de estímulo à inovação como o PADIS, como reconhecimento do papel estratégico que o setor tem, vem o CEITEC. O CEITEC ele é uma empresa extremamente estratégica, com capacidade construída, e que, portanto, dada a conjuntura e com essas capacidades construídas, o fechamento dela de forma unilateral, eu considero um risco muito grande para o desenvolvimento do setor. Para além disso, eu acho extremamente relevante a gente considerar que todos os players do setor, todos eles, têm empresas nacionais. Se a gente pegar a Taiwan, tem a TSMC, que é uma empresa nacional. Se a gente pegar a Coreia, as duas principais, a Samsung e a Sky Hynix, também são empresas nacionais. Se a gente pegar os Estados Unidos, também tem sua empresa internacional, que é a Intel. E se a gente pegar a Europa, também tem suas empresas nacionais. Como o Japão também tem a sua, uma delas principais é o NEC. Então, veja que todos esses países, né, eles têm suas empresas nacionais. Por um princípio básico, as empresas nacionais elas têm a capacidade de internalizar o conhecimento e de promover a difusão do conhecimento. As empresas multinacionais, em geral, elas não promovem esse processo, elas concentram essas atividades que geram e que agregam mais valor nas suas matrizes. Portanto, criar essas capacidades nacionais é algo estratégico, é algo essencial. E por que isso é uma janela de oportunidade? Segundo a UNCTAD, em 2018, a indústria, chamada Indústria 4.0, tudo aquilo que envolve a Indústria 4.0, ela teve um movimento de 350 bilhões em 2018. Né? As projeções é para que esse mercado ele chegue a 3 trilhões e 200 bilhões em 2025. Claramente, o mundo passa por um processo de inovação tecnológica. Claramente, o mundo passa por um processo de transformação tecnológica, de transformações técnico-econômicas. Né? Não só numa perspectiva de política industrial, mas também do reconhecimento da própria UNCTAD, como o professor André citou, né, de reconhecer o papel do Estado no processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Ou seja, segundo a UNCTAD, 3 grandes transformações vêm acontecendo no mundo. Primeiro, no processo de governança. O mundo hoje vem, né, rompendo com o processo de fragmentação produtiva, internalizando cadeias produtivas e fortalecendo suas cadeias produtivas, porque reconhece que ter suas cadeias produtivas internas ela é essencial, são essenciais para a questão da soberania. Né? Isso é fundamental.
Segundo, a questão da sustentabilidade, o professor André relacionou muito bem a questão da indústria de semicondutores, da indústria 4.0 e a sustentabilidade. E o terceiro ponto, né, para além da indústria 4, para além da questão da sustentabilidade, da governança, envolve também a questão da transformação tecnológica. Essas três variáveis, segundo a UNCTAD, está mudando o mundo, está mudando a organização econômica internacional. Né? E veja, ao contrário do que vem acontecendo no mundo, o que me coloca, que eu acho que deve acender um sinal de alerta para todos nós, para todos aqueles que prezam pela soberania, para todos aqueles que prezam e defendem o desenvolvimento nacional. Já encerrando aqui minha fala, infelizmente, lamentavelmente, o governo atual, ele vem promovendo um processo de ataque constante à indústria nacional. A primeira foi a resolução da GSEX, que altera a política de imposto de importação para bens de capital, né, prejudicando muito o setor tanto de bem de capital como o setor de telecomunicação. O segundo é que o próprio governo, através da medida provisória número 1040, também se dispôs a alterar o sistema de licenciamento de importações. E terceiro, o governo abriu as compras públicas governamentais, né, para as empresas estrangeiras, enquanto o mundo vem adotando políticas contrárias a essa lógica, principalmente, por exemplo, a política de compra pública, que é um elemento de transferência de tecnologia, que é um elemento de condicionalidade para a internalização de tecnologia. E, lamentavelmente, o governo vem adotando, assim como também o fechamento do CEITEC, políticas que atacam frontalmente o desenvolvimento de caráter nacional. E isso me preocupa, porque, veja, a própria Constituição Federal, ela defende que o mercado interno integra o patrimônio nacional, né? E que, portanto, e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento econômico, cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país, no termo da lei federal. Parágrafo único, o Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores e dependentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. Muito obrigado. Eu só queria finalizar, de fato, afirmando, né, que essa lei e que essa política, ela prevê, de fato, que o que nós estamos discutindo aqui nada mais menos do que a defesa da Constituição, que preza muito pela questão da soberania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais. E eu espero que seja isso que nós possamos alcançar, né, todos juntos aqui, discutindo o papel do setor de semicondutores, em particular, mais uma vez, defendendo, né, a continuidade da vida do CEITEC. Agradecemos ao